E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre o ciclo da borracha no Brasil. Mas antes de começar a aula, eu queria lembrar vocês que todo o material da aula fica disponível aqui embaixo no link para vocês acessarem, beleza? Vamos começar a aula? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de ciclo da borracha, é muito importante que a gente lembre o que seria um ciclo econômico, tá? E para a gente poder falar sobre isso, a gente tem que lembrar então das aulas de história, certo? Então aí a gente tem, né, um pouquinho do apanhado histórico do Brasil, certo? Lembrando que a gente divide a nossa história a partir do período colonial. O que é isso? A partir do momento que a gente tem a relação de colonialismo entre Portugal, né, e o território que aqui existia, que ainda não era chamado Brasil. Tá? Então a gente tem esse primeiro momento aí chamado de período colonial, tanto que quando a gente fala sobre antes da vinda dos portugueses, a gente fala de pré-colonial. Tá? Depois a gente tem aí o período imperial, que é então quando o Brasil já se torna independente, porém a gente ainda tem uma administração centralizada num governo, no império, tá? Depois a gente tem aí a proclamação da República, onde a gente se torna uma república através então aí de presidentes, né? A gente tem aí a República Velha, que vai se estender até o momento aí chamado de Era Vargas. Tá? E depois a gente tem aí a nova república até a atual, sendo que durante esse período aí, desde 1930 até a atual, a gente passou por alguns momentos, né, históricos aí na nossa trajetória do nosso país, certo? E daí quando a gente falou aí um pouquinho sobre o histórico, é legal a gente lembrar então aí os ciclos econômicos. Lembrando que ciclo econômico, gente, não significa que um vai substituir o outro. Até hoje a gente tem, por exemplo, plantações de cana-de-açúcar no Brasil, a gente tem ainda mineração no Brasil, certo? Então não é a substituição, mas ele significa que naquele período era a principal economia da época. Tá? Então a gente tem lá no colonialismo, iniciando pela exploração do pau-brasil, né, que a gente chama de extrativismo, certo? Então era extraído o pau-brasil, ele não era plantado, né, ele era tirado direto da natureza que a gente tinha aí de recurso. Tá? O pau-brasil, né, lembrando que ele era usado tanto para madeira quanto para a sua tintura, né, a tinta avermelhada. Então lembrem que nesse período a gente não tinha aí indústrias desenvolvidas, então tinha necessidade de tirar do recurso aí da natureza, certo? Depois então a gente tem a necessidade de implantar a colônia em si no Brasil, né, a necessidade de ocupar, e a gente institui aí, então uma colônia de exploração, onde a gente tem então aí o chamado ciclo da cana-de-açúcar, tá? Então a partir desse momento a gente tem vários, né, portugueses que vêm ao Brasil realmente morar no país, trazendo aí então mão de obra africana, certo? Por que africana? Porque Portugal também tinha colônias na África, né? E aqui eles trabalhavam de que forma? Eles trabalhavam então de maneira escrava, tá? Então, ao longo do tempo, Portugal foi observando que do outro lado, né, do continente da América, a Espanha ela também estava explorando a mineração do território. Eles imaginaram então que aqui no Brasil a gente também poderia ter minérios, né? Então a gente passou aí a exploração da mineração. Lembrando que cada um desses ciclos econômicos, eles também existiram em territórios, né, em regiões específicas do Brasil. Então a gente tem aqui o ciclo do pau-brasil, onde é principalmente no nordeste do Brasil, certo? E no litoral, por quê? Porque os portugueses chegaram de navios, né? Então onde eles chegaram primeiro, eles foram explorando. Depois a gente tem aí o ciclo da cana-de-açúcar, principalmente na região nordeste do Brasil, também no litoral. Tá? Então a mineração é o primeiro ciclo econômico em que a gente vai para o interior do Brasil. A gente tem um caso, por exemplo, de Minas Gerais. Você já se perguntou por que esse estado tem esse nome? Então, por conta dessa exploração de minérios, tá? Nesse período. Então, a exploração de minérios, ela facilitou ainda mais a interiorização do nosso país, certo? E além disso, também a gente teve aí o ciclo da borracha, né? Que é o ciclo, então, que a gente vai estudar na aula de hoje.
Mais para frente a gente tem aí o ciclo do café, finalizando esses ciclos econômicos do Brasil mais relacionados à agricultura. Por que isso? Porque a partir da era Vargas a gente tem uma maior valorização da industrialização nacional. Tá? Lembrando que até hoje a nossa indústria ela ainda é muito defasada comparada a outros países e a nossa agricultura ainda assim é a base da economia nacional. Então a gente tem aqui um mapa do Brasil, né, do período ali do século XIX, onde vai mostrar a localização da exploração, né, ou da agricultura que a gente tinha aí nesse período, né? Então eu quero que vocês observem melhor aqui toda a região de exploração, né, da borracha, tá? Como eu falei para vocês, esses processos, né, eles foram então ocupando o território do Brasil, iniciando pelo litoral, tanto que até hoje as principais cidades e mais populosas do Brasil ficam no litoral, né? Mas aí com a borracha a gente tem então uma exploração maior na região amazônica. Aqui então a gente tem a bacia do Rio Amazonas, certo? E a gente tem aqui os estados do Pará, os estados do Amazonas, né? Então toda essa região aí chamada de região norte do Brasil. Então, o ciclo da borracha, ele ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX. O que é século XIX e XX? Vamos lá, então. A gente fala aí de 1800 e pouco a 1900 e pouco, tá? Esse daí já é um momento mais moderno, né, da nossa história. Então, é importante a gente entender o que estava acontecendo no resto do mundo nesse período. Na Europa já tinha acontecido a primeira revolução industrial, através da produção de tecidos, né, com as máquinas a vapor, usando a fonte de energia do carvão, né, a fonte não renovável do carvão, e a gente tem aí, então, na segunda revolução industrial, o início da produção dos automóveis nos Estados Unidos. A gente troca, então, a fonte de energia, passando a ser petróleo, mas continua sendo uma fonte não renovável. Tá? E a gente tem, então, aí a necessidade, né, a demanda da borracha para os pneus dos automóveis, tá? Então, é legal a gente entender em que momento histórico que a gente está falando, né? Porque essa borracha do Brasil, ela era exportada. É importante a gente entender para quem que ela era exportada e o porquê, tá? Então, a gente tinha aí a extração e a comercialização do látex. O que seria, então, o látex? Ele é um material que sai de dentro da árvore, então por isso que as imagens que a gente tem aí da produção da borracha, né, elas sempre são através da extração, né, do manuseio aí na árvore, tá? Essas árvores, então, a gente chama de seringueiras, né, onde os seringueiros, né, ou seja, as pessoas que exploravam, então, aí essas árvores, né, tiravam, então, o látex e a partir disso, então, a gente tem a produção da borracha a partir do recurso natural. A produção de borracha, então, ela ocorreu na região, né, como eu falei para vocês, da floresta amazônica, contribuindo para a interiorização da ocupação do Brasil, até então que era muito mais para o litoral, certo? A gente tem aí também uma migração maior para essa região, né? Então, claro que existiam pessoas vivendo nessa região, né? Mas a gente tem aí a necessidade de ter mais pessoas para trabalhar, né? Lembrando que a borracha, ela é uma produção que a gente chama de extrativismo. Então, não se plantavam árvores e seringueiras, né, para poder retirar o látex. Essas árvores, elas eram encontradas na floresta e daí sim extraídas, tá? Então, o que aconteceu? Ocorreu, então, uma grande atração de pessoas para essa região, principalmente ali para a região do Acre, que nessa época pertencia à Bolívia, ao país aí que a gente tem de fronteira ao nosso oeste, tá? Então, até 1903, onde o Brasil assinou um tratado, né, chamado de Tratado de Petrópolis, em que cedia o território da Bolívia para o Brasil, chamando aí o estado do Acre. Então, a gente tem aqui o mapinha, né, demonstrando então aí onde era a região que pertencia à Bolívia, certo, a demarcação, e as fronteiras que a gente tem hoje, então aí representando o estado do Brasil.
Como eu falei, né, existe uma grande atração de pessoas, mas além disso, a gente tem aí também uma atração de cientistas, de pensadores, de pessoas que entendem aí de processo industrial, que no Brasil ainda era muito defasado. Tá? Então a gente tem aí uma grande atração de estrangeiros ao país, principalmente aí de americanos. Lembra que eu falei que o ciclo da borracha ele ocorre no período da Revolução Industrial dos Estados Unidos? Então a gente tem aí a atração de muitos americanos para essa região, onde até mesmo o Henry Ford, que era o dono da Ford, né, produtora de carros, ele tem aí a grande ideia de criar uma cidade para a produção da borracha, tá? Então aí surge a Fordlândia, né, lá no estado do Pará. A Fordlândia foi uma cidade onde tinha como objetivo cultivar as seringueiras, tá? Então a gente tinha aí várias zonas dentro da cidade, onde elas eram organizadas conforme a categoria de trabalho de cada um. Então existia aí vilas, né, vilarejos para os trabalhadores, né? Então toda a cidade foi movimentada em cima disso. O que aconteceu? Como as seringueiras elas eram encontradas de maneira espalhada pela floresta, a partir do momento que se teve a ideia de plantar, né, para depois extrair, não se pensaram que a floresta ela era uma proteção, né, contra pragas e tudo mais. Então, esse projeto, infelizmente, ele não deu certo, né, por conta da tecnologia que a gente tinha ou que tinham trazido para cá, e acabou que a cidade, então, ela ficou, né, abandonada aí no mapa. Eu trago para vocês aqui um vídeo do canal Vivendo o Mundo Afora, onde eles foram até a cidade de Fordlândia para ver como é que tá hoje em dia. É bem interessante, porque eles mostram, né, como ficam abandonadas as estruturas e tudo mais. Eu vou deixar aqui no card o link desse vídeo para vocês assistirem, mas quem também baixar aí a apresentação, né, que tem o link aqui embaixo, vai poder também assistir. Então eles mostram aí toda a estrutura abandonada, né, e tudo que aconteceu. Lembrando que muitas pessoas que tinham ido para lá não tinham condições de voltar, né? Então acabaram ficando por lá mesmo. E tá tudo muito abandonado mesmo. Henry Ford e essa estrutura principalmente depois bem interessante de todo lugar. Uma delas é que o maquinário. E como que aconteceu a decadência do ciclo da borracha? Como eu falei para vocês, a gente tinha aí uma constante migração de estrangeiros para essa região. E muitos espertos, né, pensando aí que estavam em cima de uma mina de ouro, realizaram o roubo de sementes, isso mesmo, tá? Levaram aí principalmente o continente asiático, onde lá, com diversos estudos, né, deu muito certo a plantação. E com isso, então, a gente tem aí maior concorrência de mercado. Tendo mais concorrência, diminui aí o preço final do produto e não valia mais a pena, então, a produção de borracha no Brasil, na floresta amazônica. Tá? Outra coisa também que é importante lembrar, que no período da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí um pequeno ciclo da borracha novamente, pela demanda que existia nesse período, né? Porém, ela acaba também por conta da substituição aí da borracha com materiais sintéticos e industriais, beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima aula!